Jorge, assim, a primeira vez a gente fez aqui o teste metabólico em repouso, a gente chama de taxa metabólica de repouso, que é para saber quanto de energia você consome enquanto você está parada, deitada. Agora nós vamos fazer numa parte de atividade. Primeiro em pé, quanto você está gastando de energia em pé, e depois durante o exercício. Durante o exercício a gente vai saber exatamente quanto você consome de energia e o quanto está usando de gordura e carboidrato para cada fase do exercício. Então a gente vai ter condição de te informar qual a melhor zona de treino para você utilizar a gordura, que é o que nós chamamos de zona 2. É uma zona de treino onde você usa predominantemente gordura como fonte de energia, como substrato para a produção de energia. E aí a gente vai ter a condição de te dar esse dado. Quando a gente fala em adoecimento metabólico, a gente precisa usar essas zonas de forma bem estratégica, tá? Porque cheguei a te explicar alguma coisa sobre como a gente desenvolve resistência à insulina, que é a entrada de um tipo específico de gordura dentro da célula. É nessa zona 2 que a gente tira essa gordura que está dentro dessa célula. Então, por isso que a gente vai ter que utilizar o treinamento em baixa intensidade para tratar a resistência à insulina. Para além disso, a gente vai conseguir ver aqui que é um conflito que tem grande na academia, do pessoal falar, não, você tem que treinar aeróbica antes, aeróbica depois, fica todo mundo essa briga, mas você vai ver aqui que quando você faz o exercício de alta intensidade, seu corpo não volta mais a usar gordura. Então, se a ideia é emagrecimento, se a ideia é reduzir gordura, né? A gente tem que falar em aeróbico sempre antes do treino de força. Porque seu corpo não vai voltar a usar gordura depois de um treino muito intenso. Então, você vai ter condição de ver depois que a gente terminar, vou te mostrar que isso vai acontecer com você aqui durante o teste, tá? E é o que acontece no dia a dia, durante o exercício. Então, assim, a polêmica também é a questão assim, porque quando a gente treina o aeróbico antes do treino de musculação, você não vai ter a mesma força na hora de treinar o treino de musculação. E aí, por isso que tem essa polêmica. Então, assim, o que você vai otimizar para o paciente? O ganho de massa magra? Então, de repente, para esse paciente vai ser melhor o treinar antes a musculação. Como a gente está falando em adoecimento metabólico, a gente sempre vai priorizar o aeróbico. Por quê? Porque a gente tem que melhorar a função mitocondrial da célula. Para melhorar a função mitocondrial da célula, eu preciso de quê? Aeróbico antes. Só que você não vai fazer aeróbico de alta intensidade antes do treino de musculação, porque a gente está falando em treinar na zona 2, que é um treino leve. Na verdade, é a transição entre o exercício leve e moderado. Então, isso não vai te desgastar para o treino de musculação. Mesmo que seja um treino de perna intenso, você vai fazer um treino leve, para depois você entrar na musculação. Aí você pode voltar para o aeróbico pesado depois, aí não tem problema, mas ele vai ser no final. Então a gente sempre equilibra essas mudanças metabólicas a seu favor. Entender a fisiologia, a gente pode te entregar uma mudança do seu corpo, fazer o seu corpo trabalhar a seu favor. Você trouxe os exames de sangue hoje? Sim. Então, por conta dessa questão do metabolismo dela, da resistência insulínica. E ali durante o exame, o exame a gente vai poder ver quanto que ela está queimando de gordura durante a atividade física, se o metabolismo dela está funcionando direito ou não, a partir dali. Isso. Se tiver ok, aí a gente muda. Mas sempre a gente vai pensar no que ela quer primariamente. Se a sua ideia é primariamente se manter saudável, eu vou continuar te falando que o treino de zona 2 é antes. E ele não vai competir com o seu treino de força. O seu treino aeróbico passa a competir com o seu treino de força quando você vai treinar para as zonas 4 e 5. Aí realmente você vai entrar para um treino de perna, você não vai estar bem. Você vai ter gastado muita energia. Agora, no treino de zona 2, você entra com muita tranquilidade, você pode fazer o treino de força depois sem problema. Mesmo que seja um treino de perna e glúteo. A gente sempre fala, e por isso que o cardiologista, via de regra,
fala sempre assim, ó, vai caminhar, que é mais saudável. A maior parte não sabe o porquê, porque aprendeu dessa forma, mas o dado fisiológico é justamente isso que está acontecendo no seu corpo, de como você está tirando gordura da célula, usando essa gordura que está dentro da célula como substrato para produzir energia. E aí a gente vai entregando uma melhora metabólica, uma melhora da função mitocondrial. Então, aí estou aproveitando para falar, né, porque a gente levanta, as pessoas questionam, né? Então, a gente olhou também, em relação a isso que a gente estava conversando sobre fisiologia do exercício, e aí a questão do EPOC. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco disso. O EPOC é conceituado como um aumento do consumo de oxigênio depois do exercício. A ideia é que é o seguinte, você faz um exercício muito intenso, você aumenta esse valor de EPOC no final do exercício. Então, supostamente você teria um aumento do consumo de oxigênio, de gordura no final do exercício. Isso. E aí, no caso, você ficaria queimando ao longo do seu dia, né? Tipo assim, eu fiz exercício de alta intensidade, amanhã eu ficaria o dia inteiro tendo resposta do EPOC, né? Isso. E aí, através do teste, a gente pode ver que é balela isso. É uma balela. Porque o que acontece é que quando a gente começa o exercício, o nosso corpo, para ativar a via oxidativa, ele tira um oxigênio que está dissolvido ali no músculo. Isso é responsável por dar aquela sensação de desconforto quando você começa a correr, quando você começa a fazer o exercício. É porque ele está tirando, o músculo está cedendo o oxigênio que está dissolvido ali para produzir energia para ele mesmo. Aí ele dá esse oxigênio, depois o pulmão vai aumentar a resposta ventilatória, aumenta a pressão de oxigênio no sangue, daí vai aumentar na célula, aí ele passa a usar esse oxigênio que está vindo do pulmão. Só que no final, o músculo quer tudo de volta. Aí a gente tem que pagar esse oxigênio de volta. Foi usado. E aí esse é o EPOC. Quando a gente mede, a gente vê que o coeficiente respiratório não muda. O que efetivamente vai fazer a gente aumentar o consumo energético é melhorar o nosso consumo de oxigênio, ou melhorar a taxa de oxidação de nutrientes. Como é que a gente faz isso? Aumentando o VO2. E como que aumenta o VO2? Aí é uma combinação de coisas, né? Não, Mas basicamente, aí a gente precisa muito do treino intervalado. É, isso aí. Tá? Aí entra a questão do intervalado, né? Que ele está falando de baixa intensidade, então a gente fala de zona 2, um exercício aeróbico moderado, né? De constante, né? Isso. Então você vai manter aquela constância naquela velocidade, no batimento de frequência cardíaca que foi estipulado para você. Beleza, aí você vai fazer o exercício. Mas, para a gente melhorar esse VO2, a gente vai te falar, uma vez na semana, 2, a gente pode fazer um treino intervalado, que seria isso daí que a gente está conversando, que seria conhecido como HIIT, onde você faz aqueles corrida, ou ativo e passivo ao mesmo tempo, ou na bike, e aí entraria algum momento também do seu treino para a gente poder aumentar essa parte do VO2. A gente tem basicamente 3 tipos de treino aqui, né? Que é o LIT, que é baixa intensidade, a gente está falando zona 2. O HIIT, que dá para trabalhar todos os dias as zonas 3 e 4. E tem aquele que é o CIT, esse é muito intenso. Esse é uma sensação de morte quando você acaba o exercício. Esse exercício tem um poder de aumentar muito o nosso VO2. Só que você chega num momento onde você está sentindo que, olha, não vai dar mais. Aí a gente passa. Mas são curtos períodos, tá? É um tipo de treino muito eficiente que a gente usa um tempo muito curto em alta intensidade para conseguir isso. E assim, ela vai usar frequencímetro durante o treinamento dela, né? A partir de agora, tal, para ela poder ter essa efetividade. Porém, eu gosto de falar também para o paciente que a gente tem uma escala chamada Born, né? Que é a escala de autopercepção do esforço. Então, assim, por mais que você às vezes estipulou aquilo, nada melhor do que o seu próprio organismo para poder responder aquilo que você está passando no momento. Então, é importante também falar disso, sabe? A gente tem aqui, até de experiência, quando a gente fala em Borg, porque a sua percepção de exercício, se você está começando, não sei que fosse a Andy lá de trás, obesidade.
qualquer exercício já era ruim para você, não era? Sair de casa para fazer exercício já era ruim, né? Agora então a caminhada já te levava para uma fadiga mental. Só falar de que ia sair. Então a sua percepção de exercício não se correlacionava bem com a variável fisiológica aqui do consumo de oxigênio. A mesma coisa quando você está muito bem treinada. Porque quando você está bem disciplinado, você está muito motivado, às vezes você já passou da intensidade que você deveria estar e ainda está achando que está leve. Por isso que assim, eu não gosto muito da escala de percepção de exercício por causa disso. Ela, em momentos diferentes, mesmo para você agora treinada, experimenta brigar com o namorado e fazer exercício. Vai correr pra caramba. Ódio, na força do ódio. Você vai bater forte. Tem coisa melhor do que emagrecer pra ficar bonita que terminar um relacionamento. Tá? Então, você tem esse negócio, dormiu mal. Vou tirar o namorado aqui. Dormiu mal. Você não vai ter a mesma percepção do exercício. Tá? Então, isso muda bastante. Você saiu para correr um sol de 42 graus e uma temperatura de 20 graus. Então, essa percepção do exercício às vezes engana o que está acontecendo realmente dentro do seu corpo. Agora, quer falar mais? Polêmica? Sim, depois vai cortando. Quer mais uma? Quer mais uma? Hoje ela está de advogada do diabo. Eu estou de repórter. Repórter para um dia. Eu também não sou boa de apresentadora. Ele acha que ele é bom no podcast. Ele acha. Só acha. Então, outra coisa. Bem polêmico. Aeróbico em jejum e aeróbico não está em jejum. Então, a gente já fez essa medida aqui várias vezes. A gente tem pelo menos uns 7, eu não lembro o estudo que a gente fez, foram 7 ou 9 atletas que a gente fez o estudo medindo em dias alternados, jejum e não em jejum. Não mudava nada a taxa de oxidação de gordura. O que mudava efetivamente era o quanto ele estava bem de aptidão. Uhum. E nesses momentos você tem muita coisa que acaba afetando, como o sono, né, que a gente tem que levar em consideração. Você vê que um dia mal dormido impacta muito no uso de gordura. Né? Entendi, mas aí no resultado... No resultado final não muda. Não teve muito. Então, assim, agora vem com a questão do esporte, né? O esporte, isso daí virou muito modinha por conta do fisiculturismo mesmo, né? Que a gente começa a fazer o aeróbico em jejum para depois treinar e tudo, né? O aeróbico em jejum talvez tenha uma ideia de te treinar mentalmente, de você conseguir fazer o exercício, né? E conseguir controlar o impulso da alimentação antes de fazer exercício. Talvez ele tenha um aspecto psicológico nisso. Mas, do ponto de vista de mudar a oxidação de gordura, ele não vai mudar, porque o que efetivamente muda a oxidação de gordura é o quanto seu corpo consegue usar de oxigênio. Então não adianta você ter um VO2 ruim e fazer o exercício em jejum, porque você não vai oxidar mais gordura, porque a sua capacidade de oxidação é que é baixa. Ok, mas aí vem o de cada um também, né? Também não muda nada, se a pessoa quiser fazer, se sentir bem, fazer. Sensação, né? Percepção. Porque, tipo, percepção. E também tem aquela questão, acordo muito em cima do horário, não vou comer, vai demorar para fazer a digestão, me sinto, né, empanzinado. Não tem problema nenhum, a pessoa vai se alimentar melhor à noite, vai ter todo, né, eu, por exemplo, não funciona o jejum, ele né? não funciona, eu já funciono. Né? Ele preciso comer, se eu como um pouquinho antes de eu fazer a atividade física de manhã, eu já não rendo no treino. Então, assim, é muito percepção também individual. Individual, exatamente. Entendeu? Porque eu já me sinto empanzinado, parece que a digestão não fez muito bem, eu acho que tá tirando um pouco, eu falo para ele, o fluxo sanguíneo do resto do meu corpo para o estômago, para minha digestão, entendeu? Não deixa de ser, porque tá ali. Então, assim, para mim não funciona. Então, eu tenho que fazer uma atividade física, né, vou ficar no sol, no esporte, né, no beach tennis hoje. Então, assim, eu vou acordar 2, 3 horas antes para me alimentar, para poder ir no campeonato. Mas no meu dia a dia, eu faço tudo em jejum.
entendeu? E aí a gente Aí cada um. é pessoal, e aí, né? eu não falo assim, não, se você ficar bem com jejum, pode fazer, não tem problema. Se alimentando não vai bem, mudar nada. se alimentando bem, tendo a dieta equilibrada para isso, não tem problema nenhum. Vai muito individual, mas não tem para tirar o mito mesmo, né? Vou queimar mais gordura, e a pessoa que não consegue fica se sentindo frustrada até, né? Exato. E se sente até culpado nessa história, né? Eu estava inclusive com uma cliente agora, eu falei com a menina, estava comentando que ela estava com muita fome. Eu falei, você já pesquisou, você tem, que ela também é bariátrica, né? A menina é uma dos quatro. Eu falei, você já pesquisou, você tem resistência insulínica e tal, talvez isso é responsável. Aí a minha cliente que estava na marca dela falou assim, eu tenho! Eu falei, daí falei do glifage, né? Aí ela, não, eu trato natural e com jejum. Falei, com jejum, eu faço jejum intermitente. O jejum intermitente, ele consegue fazer essa ideia, porque assim, se você vai colocar pouca comida, combustível, seu né? nível de insulina vai ficar mais baixo, tá? Mas efetivamente, a resistência à insulina, ela não é tratada. Você reduzir o nível de insulina, que é o que o exercício faz. Qualquer exercício, se você fizer musculação, seu nível de insulina vai ficar muito baixo. Mas ele tratou a resistência? Não. Ele ativou uma via metabólica que a gente chama AMPK, que coloca a glicose dentro da célula sem precisar de insulina. Maravilha. O jejum faz isso. A atividade física faz isso. A metformina faz isso. Né? Então, a gente tem essas formas de lidar com isso. Mas, efetivamente, tratar a resistência à insulina é tirar o diacilglicerol de dentro da célula. Você falou de uma forma, eu não tomo glifage, que é a forma sintética, eu tomo natural, só que também não falou que toma natural. Natural, que se assemelha só ao exercício. Não, eu acho interessante falar isso porque, por exemplo, a gente tem paciente com diabetes, né? Resistência insulínica, ok, né? Também já é Já é a evolução natural da doença. Já é evolução natural. Então, assim, o que a gente caminha para um paciente desse? Musculação. Né? Exatamente por conta disso. É por isso que a gente tem que não dar. Aí a gente fala, olha, musculação é melhor, aeróbico é melhor. Quando a gente vai falar assim, o que a gente tem em evidência científica? Aeróbico é superior. Mas o que está acima dele? Aeróbico e musculação. E o que está dentro desses regimes de aeróbico e musculação? O que é melhor? É a combinação, zona 2, HIIT e musculação. Tem que fazer. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que fazer. Aí a base do tratamento vai estar no exercício. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, né, como você chegou no passado, você faz tudo, né? Você faz dieta, você faz exercício e não tem resultado, né? O resultado não aparece. Aquele mínimo que se perde muito rápido. E aí é interessante até esse caso, como é que fica. Porque às vezes o que muda muito rápido e a gente não olha é água. A gente tem que ter a ideia que 60% do nosso corpo é água. E água varia muito rápido no mesmo dia, inclusive. Ainda mais mulher, né? Para dentro, para entrar e para sair. Massa muscular sai muito rápido, mas entra muito devagar. Né? Ou seja, proteína. Então, o que a gente tem hierarquicamente? Água em quantidade, proteína, depois gordura. Na obesidade a gente inverte o processo, né? A gente vai ter mais água, depois gordura, proteína fica em terceiro lugar. Mas na constituição normal do corpo humano, proteína é o segundo constituinte mais frequente do corpo. Só que ele é muito fácil de perder. Para entrar é mais difícil. E a água não, ela entra e sai com muita facilidade. E aí você vai para a balança, reduziu o peso, mas daqui a pouquinho voltou. Mas por quê? Você está mudando água. Esse paciente veio aqui há 2 semanas atrás e ele tinha passado já no tratamento ali com semaglutida e aí ele parou a semaglutida, veio fazer, estava mais pesado, ficou desanimado. Pô, já perdi tudo. Quando a gente foi olhar, na verdade, ele tinha melhorado a massa muscular, ele subiu 2 quilos de massa muscular, mas subiu praticamente 3 quilos de água. Ele subiu 5 quilos, ele estava, perdi. Não, o que você teve aqui foi uma melhora da água corporal, uma melhora do músculo. Então ele estava bem.
Ele melhorou. Aí ele tinha ficado desanimado. Eu falei, não fique. Então, daí a importância da gente medir. Exatamente, da importância da gente medir, porque às vezes você está ganhando peso, você está ganhando água. E a água muda muito rapidamente. Exatamente. Igual de sábado pra cá, já subi 2 quilos. Dá um desespero. Nossa Senhora! Então, se você não está medindo, né? É difícil. Assim, eu brinco, esses dias estava com um colega personal, veio aqui, que ele veio fazer o exame dele, e aí ele foi olhar o meu nome, que tem uma lista aqui. Nem todo mundo tem a oportunidade de ter o brinquedo para uso corriqueiro. Então, mesmo nesse que você vai fazer, acho que eu fiz mais de 100 exames nos últimos 2 anos disso aqui, que a gente vai fazer agora. Então vamos, né? Vamos lá? Vamos começar.